Saudações a todos amigos, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Que bom é tê-los aqui para juntos assim estudarmos um assunto tão importante dentro do tema da liberdade religiosa. Hoje iremos falar sobre a liberdade religiosa na nação. A nação, as nações e a liberdade religiosa. A importância. No estudo passado nós falamos sobre a liberdade religiosa de outro homem. Isso, a liberdade religiosa na igreja, no meio do povo, no corpo de Cristo. Devemos dar liberdade, para aquele que está enfermo na fé, ainda não está totalmente saudável, não tem total compreensão, devemos recebê-lo. E quando a liberdade ela chega a um campo, vamos dizer assim, a igreja tem aí o seu grupo, o corpo de Cristo com a sua quantidade de membros. Agora, em uma nação também tem uma grande quantidade, de pessoas que formam aí uma nação, e nessa nação, seja qual for, Estados Unidos, uma nação na qual dentro da profecia bíblica terá um papel a desempenhar, que não vai ser nada bom no final. Por isso que esse assunto da liberdade religiosa, nós chegamos a esse ponto aqui de falar da liberdade religiosa na nação. Ou seja, Deus ele tem uma mensagem para a nação, dos Estados Unidos para as demais nações do mundo, a importância da liberdade religiosa. E segundo a profecia bíblica, haverá uma marca, um sinal de autoridade humana, na qual vai estar se opondo à autoridade, o sinal de Deus. Eu gostaria de ler com vocês. Você está com a sua Bíblia em mãos, eu estou com a minha. Romanos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14. Antes de nós lermos o verso, convido você a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade de podermos juntos assim estudar a Tua Palavra, dar-nos, ó Deus, entendimento sobre este grande tema da liberdade religiosa, e hoje em especial falar a respeito da liberdade religiosa na nação, ou podemos dizer também nas nações, porque irão tomar esse exemplo, quer seja positivo ou negativo, e nós estamos aqui para mostrar, segundo a Tua Palavra, segundo os materiais que falam sobre esse assunto, para que as nações possam servir ao Senhor, respeitar assim o próximo, no tocante à liberdade de cada um, que é conferida pelo Senhor. A mais alta autoridade, aquele no qual tem toda a autoridade no céu e na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai, o Teu Santo e Bom Espírito para nos guiar em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Romanos capítulo 14, o verso 5, diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais
todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. O verso 6 diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Só até esse ponto mesmo, até essa primeira parte do verso. Interessante que esses versos são usados para combater o dia do Senhor, o sábado, e também para ser usado para dizer, olha, cada um vai escolher o dia. Bom, no tocante à liberdade, cada um está livre, né, para escolher. A palavra de Deus ela pode, né, ensinar, como de fato ensina, o dia de adoração, o dia do Senhor, o sábado do sétimo dia da semana. Mas as pessoas fazem uma escolha. Deus ele deu a liberdade do ser humano, usa essa liberdade e nesse ponto que estamos falando, escolher, né, a que dia adorar o Senhor, em que dia, embora ele já estabeleceu o dia, mas as pessoas são livres. Bom, essa liberdade não pode ser agora tirada por um homem, por um grupo de homens. E quando se fala a respeito do dia do Senhor, aqui até a leitura diz assim: então veja que qualquer dia que não é respeitado para o Senhor não é absolutamente e verdadeiramente respeitado, como diz o verso, porque não há nada além, ou melhor, porque não há nada nele para verdadeiramente ser respeitado. Consequentemente, desde que a observância de um dia é uma questão que diz respeito a Deus e que está entre Deus e a fé e a consciência individual, qualquer observância de um dia de descanso imposta por lei ou por um estatuto, pela polícia, por um juiz, por um tribunal ou sanção, ou seja, aqui diz assim, né? Seja, eu me perdi um pouco aqui na leitura, por um tribunal ou sanção, ou seja, sancionado aí, é uma invasão da esfera de Deus e do domínio da fé e consciência. Em primeira instância e na segunda instância, não é a observância do dia e nunca pode ser. Então isso repete a verdade original que é expressa em Gênesis e no decorrer de todo o livro. A observância de um dia, de um sábado ou de descanso, pertence a Deus e ao relacionamento com Deus, a fé e consciência individuais. Deus escolheu um dia, isso é verdade. Ele chama todas as pessoas a observar esse dia, isso é verdade. Mas na liberdade original na qual ele criou o homem, qualquer homem é livre para escolher não fazer isso, exatamente como ele é livre para escolher não acreditar em sua palavra. Ele é livre para escolher ou não. Ou seja, assim como ele é livre para não acreditar em sua palavra. E nós vimos essa questão de o homem ser livre para escolher não acreditar em sua palavra no estudo sobre a liberdade religiosa para os incrédulos. E a continuidade desse assunto, a liberdade religiosa no Evangelho. Se você ainda não assistiu estes vídeos, recomendo que você assista. Está na playlist, né? E daí você pode procurar e ver, né, desde o começo. Se você está vendo, melhor dizendo, este vídeo agora, está sendo o primeiro, nós temos feito aí vários vídeos e este é o último dessa série, apesar que iremos falar mais, né, sobre a liberdade religiosa em outros momentos, se Deus assim nos permitir. E quando qualquer homem escolhe não considerar o dia que Deus constituiu
Sua responsabilidade por isso é devida somente a Deus. Se o homem escolhe não considerar o dia que Deus constituiu, o sábado, o sétimo dia, sua responsabilidade por isso é devida somente a quem? A Deus. E para o homem, para homem nenhum, ou grupo de homens, para nenhuma legislatura ou tribunal na terra. Deste modo, toda essa campanha que abrange toda a terra, sim, toda a cristandade que está procurando por lei, mais e mais lei para obrigar a observância de um dia, quer seja o domingo ou qualquer outro dia, mesmo que seja o dia que Deus designou, ou seja, o sábado é o sétimo dia da semana. Se tentarem impor isso, mesmo que seja o dia que Deus designou, é uma invasão direta do território de Deus e do domínio da fé e consciência, e deve ser repudiado por todo cristão, por todos que respeitam a soberania de Deus e a liberdade de fé e consciência. Numa palavra, por todas as almas que respeitam a liberdade religiosa. Então, o culto a Deus ele deve ser escolhido para ser verdadeiro e aceitável. Quando não é livremente escolhido e imposto, tal culto obrigatório é coercivo, é somente pecado. Como o principal historiador da Igreja expressou, a verdade em si forçada no homem de outro jeito que não seja pelo seu próprio poder interno se torna falsidade. Então, uma verdade que ela seja forçada no homem, que não seja pela escolha dele próprio, não é verdade, ela se torna uma falsidade. Então, desta maneira, a verdade ela não pode ser forçada no homem. Para ser no homem o que ela realmente é, deve ser recebida sobre sua livre escolha pessoal, e quando os homens simplesmente não podem ser compelidos a obedecer à verdade, muito menos eles devem ser compelidos a obedecer a mentiras. Então, se ele não pode ser compelido aí, ser levado, ser dominado a aceitar um dia ou um culto que é realizado em um dia, como se fosse o dia do Senhor, ou mesmo que seja o dia que Deus especificou, se ele não deve ser compelido a obedecer, mesmo que seja um dia de guarda estabelecido pelo Senhor, quanto mais ele deve ser compelido a obedecer outro dia que não seja o dia do Senhor. Então, que isso fique claro, para que não possamos ultrapassar o direito do outro, querer agora dominar a consciência de outra pessoa no que é referente ao culto, ao dia específico designado pelo Senhor, seja o dia verdadeiro, seja o dia falso. Ninguém deve ser compelido a nenhum. É uma questão de consciência e de fé entre a pessoa e Deus. Daí, nós lembramos a questão, como é falado aqui, da educação. Ele diz aqui, outra fase dessa invasão do território de Deus e do domínio da fé e consciência é a demanda generalizada e crescente para o estabelecimento do ensino de religião nas escolas públicas. Então, nas escolas públicas, seria correto estabelecer a religião, ser ensinada a religião nas escolas públicas? A história da educação, como é que se dá? Como é que foi, a origem da educação? As pessoas devem receber instrução religiosa nas escolas públicas? Ou isso ficou para que a igreja ensinasse e o Estado pudesse se preocupar com outra questão e não a educação religiosa?
Eu tenho 2 materiais aqui em mãos que falam sobre educação. Esses 2 materiais são materiais riquíssimos em detalhes e informação na história, e mostra como a verdadeira educação ela tem sido deixada de lado, e daí a falsa educação ela tem tomado conta, tanto um como o outro desses livros aqui do mesmo autor. E ele falou bastante a respeito da educação, pegando informações na história, dados aí que são muito importantes, e para que nós possamos despertar e entender a verdadeira educação dada pelo Senhor Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim, Ele é o grande educador e Ele dá essa liberdade. Então, a religião ela não pode ser de uma maneira compulsória, querer ser ensinado ali às pessoas, mesmo que não esteja no interesse delas, né, aprender sobre religião, no sentido de ser imposto uma religião para que elas venham aceitar. Então esses materiais são valiosos. Neste livro aqui que eu tenho em mãos, tem 2 capítulos. Quer dizer, todo o livro é impressionante, mas tem um capítulo aqui que chama a atenção, que diz assim: o papado, um problema educacional, e os Estados Unidos da América e o problema educacional, primeira parte, e a segunda parte, os Estados Unidos da América e o problema educacional. Então você pode, se quiser ter esse livro gratuito, podemos enviar, dar de presente para você, e este outro também. Ambos se ligam, se encaixam perfeitamente neste assunto tão precioso sobre a educação. Então, se na escola os ensinos aí, sobre religião nas escolas públicas, e aí? É correto? Bom, nós devemos lembrar da definição de religião. É o dever que nós devemos ao nosso Criador e a maneira de cumpri-lo. Nós temos o dever que é para o Criador e a maneira como cumprimos esse dever, que isso fica entre nós e Deus, entre o ser humano e Deus. Quando falamos também em outra questão muito importante, é a questão dos Estados Unidos, a última nação de todas. Ela tem o benefício de toda a experiência de todas as nações que já se passaram, desde Nimrod até a esta hora. Então, para o povo dos Estados Unidos está agindo como eles estão agindo neste assunto de religião nacional imposta. E o autor, estou lendo aqui materiais do A.T. Jones, que foi um defensor ferrenho da liberdade religiosa. E um dos materiais, por que ele fala a respeito disso? Porque aqui, este livro aqui que eu tenho em mãos, A Lei Dominical Nacional, o argumento de A.T. Jones perante a Comissão do Senado Americano, dezembro de 1888. Este é um material que você não pode deixar de ler, de estar por dentro desse assunto. Porque no passado, no ano de 1888, se levantou aí uma lei dominical que ia corrigir, que estava corrigindo, melhor dizendo, as pessoas nesta época a observar o primeiro dia da semana por lei, infringindo assim a liberdade de consciência. Então, material que também você pode, se você quiser adquiri-lo, e pode tê-lo gratuitamente. Podemos passar para você este material e será totalmente gratuito. Um material muito valioso dentro do tema da liberdade religiosa. O porquê não se deve ter uma lei dominical. E o A.T. Jones, ele barrou, ele acabou que
desfazendo, através dos argumentos, essa lei, para que ela não fosse avante e acabasse assim com a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Então aqui diz assim, que o que se passou nas outras nações ficou como exemplo para que os Estados Unidos não venham a querer impor também um dia uma religião a qual todos têm que concordar e assim seguir um exemplo, e um exemplo errôneo, um exemplo de iniquidade, nos quais outras nações assim fizeram, querendo, como diz aqui, quando o cristianismo, ou melhor, todas as nações, todos os governos, desde Nimrod até agora, não tentaram compelir as pessoas a serem religiosas, mas alguma vez eles foram feitos religiosos por compulsão? Em todos os exemplos, a iniquidade somente cresceu e foi pura vaidade do início até o fim. E quando o cristianismo veio ao mundo, em si mesmo, concebido em liberdade religiosa, e pregou liberdade religiosa ao mundo, a preservação dele trouxe a idade das trevas e o grande poder do papado e religião compulsória novamente. E quando na idade das trevas o papado dominou toda a Europa e ditou a fé e compeliu todos a serem religiosos, o que isso trouxe? Trouxe o pior sistema de iniquidade e o mal mais generalizado que já existiu sobre esta terra. Com a capa de cristianismo, mas que só tinha o nome de cristãos, porque esse poder, melhor dizendo, perseguidor, ele irá novamente ter esse poder ao se ligar com o Estado, e daí por isso que é importante defendermos a liberdade religiosa, porque esse poder é inimigo da liberdade religiosa. E claro que acaba que sendo inimigo também do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor da liberdade. Ele é o cabeça da igreja e o cabeça de todo homem individualmente. Então Ele dá essa liberdade a todos. Agora diz assim: agora esta nação dos Estados Unidos foi fundada sobre princípios retirados de todas as lições das eras anteriores e, acima de tudo isso, sobre o princípio da liberdade religiosa. A religião ou dever que nós temos em relação ao nosso Criador e a maneira de cumpri-lo pode somente ser dirigida pela razão e convicção, não por força ou violência, e, consequentemente, todos os homens são igualmente autorizados para o livre exercício da religião de acordo com os ditames da consciência. E julgar por si mesmo e se engajar no exercício da religião de acordo com os ditames da sua própria consciência é um direito inalienável, os quais, sobre os princípios que o Evangelho foi primeiro propagado e a reforma do papado conduzida, nunca poderá ser transferida para outro. Aqui diz assim: é o que os nossos pais disseram que fez desta América uma nação. É por causa disso, eles colocaram na lei suprema e fundamental a provisão que nunca será exigido qualquer teste religioso como qualificação para o cargo ou fundo público do governo, que o Congresso não fará nenhuma lei que diz respeito ao estabelecimento de religião ou da proibição do seu livre exercício, e que o governo dos Estados Unidos não é em nenhum sentido fundado sobre a religião cristã. E isso é liberdade religiosa. Washington, Jefferson e Madison e os seus nobres associados, Washington, Jefferson e Madison e os seus nobres associados que estabeleceram os fundamentos desta nação poderosa, estabeleceram esse fundamento firmemente sobre a eterna rocha da verdadeira liberdade religiosa, e tendo em conta as lições derivadas da evidência
é prima facie de toda a história. Aqui continuando, diz assim: e agora que essa nobre nação continuou isso por mais de 100 anos e tem sido uma bênção para o mundo, na iluminação das nações e de toda a humanidade, sobre os princípios da liberdade, da justiça e do direito, eu digo que, face a tudo isso, os homens na liderança da Igreja e em altos cargos da nação fecharão seus olhos e voltarão as suas costas a todas as lições da história e, deliberadamente, tomarão um curso para levar esta nação ao velho caminho do despotismo religioso. Isso além de todo o poder da compreensão. Isso além de todo o poder da compreensão. Imagina uma nação que foi estabelecida dentro dos princípios da liberdade religiosa, agora agir contrário a esses princípios que uma vez fez dela uma nação livre e uma nação para ser tida como um exemplo para as demais no tocante à liberdade religiosa. Amigos e todas as pessoas, vamos abrir os nossos olhos e olhar as coisas como elas realmente são, à luz da verdade que Deus deu. Vamos reconhecer a Deus no seu verdadeiro lugar e a liberdade que Ele deu a toda a alma. E vamos sempre lembrar, em benefício de todas as pessoas, este estatuto da liberdade religiosa de Deus. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos sempre procurar o verdadeiro caminho do amor. O verdadeiro caminho do amor de Deus derramado no coração para todas as pessoas do mundo, procurando por todos os meios de bondade amorosa e longanimidade para verdadeiramente representá-lo, o qual introduziu o cristianismo no mundo com o lema. Qual foi o lema? Ou qual é o lema? Paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 14. E então seremos verdadeiros representantes da verdadeira liberdade religiosa. Eu gostaria de ler um texto aqui, uma citação, está no livro O Grande Conflito, na página 578, indo para a página 579, que está no capítulo Ameaça à Consciência. Diz assim, falando a respeito dos Estados Unidos, como esse país vai deixar a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão. Diz assim, a profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adore o papado, ali simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra, que façam uma imagem à besta, e ainda mais mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 11 até o verso 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Quando isso vai se dar? Nesse momento aí, que os Estados Unidos, os protestantes ali, eles irão impor a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Daí, essa liberdade, ela vai ser tirada, as pessoas, os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos. Mas o seu dever é apresentarmos a liberdade, esse assunto da liberdade, que é verdade presente, mostrar a verdade como ela é em Jesus. Talvez muitos não saibam na história
a história do sábado. Tenho aqui em mãos este livro, a história do sábado e do primeiro dia da semana. O registro bíblico do sábado e como ele foi suplantado pela festa pagã ao sol. Então, material riquíssimo aqui de detalhes, que eu acredito que muitos não conhecem este material, escrito pelo J.N. Andrews, pastor Andrews, um homem que tinha o Novo Testamento de cor, de memória, e ele conta, aqui os detalhes segundo a pesquisa que ele fez, uma pesquisa bem exaustiva sobre a história do sábado e do primeiro dia da semana. Você quer saber a história tanto do sábado como do primeiro dia da semana, domingo? Lê este material. Você pode baixá-lo gratuitamente e você pode tê-lo também gratuitamente. Basta pedir e nós iremos te dar gratuitamente, sem você pagar nada. Outro material, também do mesmo autor, este outro aqui, o sábado e o domingo nos primeiros 3 séculos, o testemunho completo dos pais da igreja. Daí ele vai mostrar quem foi os verdadeiros autores da mudança do sábado. Outro material de peso sobre esse assunto, e você deve estar por dentro desses assuntos para que no final você possa escolher a quem você vai servir. Estes 2 materiais podem ser seu gratuitamente, basta você pedir, colocar aí na descrição do vídeo e iremos entrar em contato com você para enviar para você gratuitamente, aqui no Brasil, Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. É muito importante nós não passarmos do que está escrito em todos os assuntos, mas especialmente esse da liberdade. Deus, ele nos dá a liberdade, nós devemos também dar liberdade ao nosso próximo. Isso até aqueles que não acreditam na palavra, aqueles que estão no convívio de irmãos na igreja, no corpo de Cristo, e também na nação. Em uma nação também deve haver a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e de expressão. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e convido você a juntos orarmos. Querido eterno Deus, graças te damos por esse momento, por estarmos aprendendo mais e mais sobre a liberdade religiosa. Nos guie em toda essa verdade e que essa verdade permaneça em nosso coração. Possamos estar firmados na liberdade com a qual o Senhor nos libertou. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.